Olá, boa tarde a todos. Vou aqui começar a partilhar com vocês para darmos início ao nosso webinar. Aqui um momento. Portanto, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início agora ao nosso webinar Boas Práticas de Segurança Azure, proteger as infraestruturas em cloud. Eu sou a Joana Brandão, faço parte da equipa da CyberSec. Desde já, se tiverem alguma questão que queiram ver esclarecida, no chat onde vocês estão, tem uma parte de perguntas em que vocês podem expor as vossas perguntas para, no final, podermos responder-vos, ok? Então, vamos aqui começar o nosso webinar. Durante esta apresentação, nós vamos fazer aqui uma introdução ao Azure e ao Sentinel, estas duas ferramentas, fazer um enquadramento do Sentinel e, por fim, fazer a demonstração prática da ferramenta, do CIEM. Portanto, quando nós falamos de segurança em cloud, é essencial para proteger os dados e os ativos das organizações. Ao longo deste webinar, nós iremos explorar as boas práticas de segurança Azure com foco no Sentinel, o CIEM disponibilizado pelo Azure. Começando aqui, então, a introdução do Azure. O que é o Azure? O Azure trata-se de uma plataforma de computação cloud. Esta plataforma oferece um conjunto completo de ferramentas que permite aos utilizadores construir, implementar e gerir aplicações e serviços 100% online. Esta plataforma dispõe de recursos de computação, armazenamentos, base de dados, redes, análise de dados, entre muitos outros, dentro dos data centers da Microsoft espalhados à volta do mundo. Por isso, esta plataforma, o Azure, concede-nos segurança, escalabilidade, disponibilidade e flexibilidade. Tudo isto o que a Microsoft nos oferece com esta plataforma. De seguida, vamos aqui então dar a introdução de o que é o Sentinel. O Sentinel trata-se de uma ferramenta integrada dentro do Azure, que é uma solução de gestão de informações e eventos de segurança. É um CIEM, no fundo, que tem como objetivo proteger as infraestruturas e os dados das organizações. Esta plataforma fornece monitorização avançada, análise de dados, detecção de ameaças em tempo real. E como é que ele pode fazer isto? O Sentinel, inicialmente, ele vai coletar informação. Todas as organizações dispõem de vários meios de coleta de informações. Podemos ver os próprios da Microsoft. A Microsoft dispõe do Defender 365, por exemplo, que é uma ferramenta à parte do Azure, em que nós podemos fazer a coleta da informação através daí. De seguida, nós temos aqui a parte de detecção de ameaças. Cada vez que nós dispomos das regras vindas dessa fonte de informação, nós aqui podemos aplicar regras para depois o Sentinel nos dar a detecção de ameaças. Depois dessas ameaças, nós pegamos nisso e vamos fazer a investigação do incidente em si. Depois desta parte da investigação do incidente e resolução do mesmo, vamos dar aqui a resposta à ameaça para ficar tudo estruturado apenas no CIEM. E então, quais é que são as ameaças comuns às infraestruturas cloud? Assim como no nosso dia-a-dia, nós temos aqui, por exemplo, fazemos aqui a listagem de 6 pontos, sendo eles o acesso não autorizado. O acesso não autorizado trata-se quando as pessoas que não têm autorização têm recursos ou têm recursos que estão partilhados, mas que não deveriam ter acesso. Basicamente, quando há uma falha de configuração, como nós temos aqui em baixo, também iremos ver de seguida, quando nós temos uma falha de configuração ou alguém pode ter a conta com algum risco, uma password falsa, não haver uma dupla autenticação, isso pode fazer o acesso não autorizado, o que é uma ameaça muito comum à infraestrutura. Violação de dados. Também temos aqui a violação de dados com o acesso não autorizado, a fuga de dados sensíveis que estão armazenados na cloud, também faz parte de uma ameaça comum
dentro da infraestrutura. Assim como no dia a dia, também temos aqui as vulnerabilidades de software, assim como nós, quando temos os nossos servidores físicos e temos os softwares instalados, continuamos a ter aqui vulnerabilidades e temos que fazer face a estas vulnerabilidades, corrigindo com os patches de segurança e tudo mais, tudo o que é necessário para conseguirmos ultrapassar este problema. De seguida, temos aqui as ameaças internas, quando funcionários mal intencionados ou negligentes têm acessos não autorizados a recursos na cloud e fazem o acesso a eles. Nós temos aqui, por exemplo, quando nós temos dois grupos, por exemplo, de segurança e um grupo de segurança e um grupo de finanças, por exemplo, o grupo de segurança aceder aos dados dos grupos de finanças. Nós aqui poderemos ter aqui uma informação cruzada que não é para ser vista por essas pessoas que estão nos outros grupos. Isto aqui nos dá as falhas de configuração. As falhas de configuração, nós aqui temos que estruturar bem a nossa rede para que estas falhas não aconteçam. É importante segregar cada um dos seus postos de trabalho para que estas faltas de autorizações não aconteçam. Por isso é muito importante mitigar estas falhas de configuração e resolvê-las o mais rápido possível. E por fim, temos aqui os riscos de autenticação, as palavras-passe fracas ou reutilizadas, ou então mesmo não usar uma autenticação multifator, um MFA, por exemplo, ou um código, um SMS para telemóvel. Hoje em dia nós vemos a quantidade de contas que estão vulneráveis e estão disponíveis na internet, e isso continua a acontecer na cloud. É possível disso acontecer, por isso é imprescindível hoje em dia fazer um segundo fator de autenticação. Então, para conseguirmos colmatar estes problemas, estas ameaças, nós enumeramos aqui também 6 pontos de melhores práticas para a segurança cloud. Isto aqui sempre tudo virado para o CIEM, que vamos demonstrar de seguida. Então, e quais são estes pontos? A monitorização contínua, sabermos tudo aquilo que se está a passar no nosso ambiente, é imprescindível para também sabermos se houver algum problema, algum incidente, podemos ver no tempo onde é que começou o problema e a partir daí responder de forma correta ou tudo mais. Temos aqui também a análise de dados avançadas, uma parte que o Sentinel consegue fazer essa análise, a resposta automatizada a incidentes, como vamos ver também de seguida, integração com serviços de segurança, temos aqui fazer integração com, por exemplo, firewalls, antivírus, temos uma panóplia de opções aqui para conseguirmos fazer estas integrações de serviços. Atualizações regulares e correções de segurança, aplicar os patches de segurança quando há vulnerabilidades, por exemplo, é muito importante. E assim como o acesso seguro, certo? Portanto, passando aqui esta breve parte teórica, vamos aqui iniciar então aqui a parte prática. Então, e o que é isto? Isto aqui estou-vos a apresentar o Azure. O Azure é uma plataforma, como vos tinha dito anteriormente, que tem N serviços todos 100% online. Assim como nos nossos servidores físicos, nós continuamos aqui a ter o Active Directory, onde nós começamos a gerir todo o nosso domínio, toda a nossa organização. Nós aqui também o temos, que é também conhecido como o Azure AD. Como nós temos aqui, como vocês conseguem também ver, nós temos aqui os nossos utilizadores, nós temos aqui listado os nossos utilizadores neste momento, que estão listados na plataforma, nesta organização. Nesta organização, nós podemos fazer aqui uma segregação. Vamos pôr um exemplo, que temos uma pessoa externa que vai fazer um serviço pontual à organização. E essa pessoa precisa de autorização para aceder a certos ficheiros, a certos softwares. Então, nós podemos convidar, como nós temos aqui, o utilizador a fazê-lo, a entrar na nossa organização e a ter acesso a certos ficheiros ou software que sejam necessários para ele fornecer o trabalho, aqui como é o caso do nosso utilizador Miguel Fonseca. É um utilizador externo que entrou através de um convite
que têm as permissões muito restringidas em relação aos outros utilizadores. Portanto, nós temos aqui listado então os nossos utilizadores, membros e convidados. Depois, aqui de seguida, também temos os grupos. Os grupos também é bastante interessante nós conseguirmos restringir ou dar autorização a aceder a fecheiros e conteúdos de organização pelos grupos, pela função que executam, por exemplo. Nós aqui temos estes dois tipos de grupos. Temos o grupo dos administradores, quem faz a gestão da AD, por exemplo, e temos aqui o grupo de segurança, que é quem tem acesso às políticas de segurança da empresa, por exemplo. Nós, ao abrir aqui, nós conseguimos ver que nós podemos adicionar aqui membros a este grupo, e aqui, como nós estamos a ver, este utilizador, o Miguel Fonseca, que é o convidado, ele vem aqui fazer um serviço pontual, aqui dando de exemplo, aqui à segurança da infraestrutura. Então, adicionamos-o como convidado, membro do grupo, para termos acesso, para ele poder ter acesso a esses recursos, em que depois, mais tarde, poderíamos simplesmente negar o acesso e então ele deixa de ter acesso a todos os recursos. Agora, dando aqui uma breve introdução aqui ao Azure e ao Active Directory, vamos aqui então ao nosso Sentinel, ao CM que o Azure oferece. Então, aqui nós conseguimos ver temos uma visão geral sobre tudo aquilo que tem acontecido na nossa organização. Este aqui tem já alguma informação. Este laboratório foi montado já para mostrar alguma informação. E aqui nós conseguimos ver alguns incidentes, uma visão geral, as automações que foram feitas para estes incidentes, os dados e a periodicidade dos dados em que estão a ser coletados, assim bem como a análise das regras. Então, e como é que nós começamos a ter aqui a informação? Como o Sentinel pode não nos dar logo a informação de momento, então nós adicionamos aqui os conectores de dados. E estes conectores de dados, assim como vos tinha dito, eles vão recolher informação de várias plataformas. A Microsoft dispõe aqui já de N plataformas que pode recolher os dados desses sítios. E então, aqui já temos aqui configurado o nosso Azure AD, que é onde ele está a ir buscar informação. Ele aqui já tem vindo aqui buscar alguma informação sobre a nossa organização. E então, o que é que ele nos traz aqui? Ele aqui traz-nos tudo sem filtros, basicamente. Só que é muita informação para apresentar isto no CM. Em qualquer CM, isto aqui é muita informação. Então, nós temos que detalhar essa informação. E como é que nós fazemos isso? Quando nós vimos aqui a análise, nós temos aqui um conjunto de regras, vamos ver de seguida, que estas regras são trazidas pela Microsoft. A Microsoft fornece estas regras, são regras já que eles já têm isto pré-feito, que permite já fazer uso destas regras para incidentes que possam acontecer com mais periodicidade, por exemplo. E então nós podemos escolher aqui qualquer tipo de regra. As regras podem ser utilizadas as da Microsoft, bem como nós podemos fazer a nossa própria regra, e vamos fazer isso de seguida. Então, vamos aqui, por exemplo, ativar aqui uma regra dada pela Microsoft. E vamos aqui, por exemplo, fazer aqui esta regra. Vamos aqui ativar esta regra. E porquê? Isto aqui, tentar fazer esta regra, tentar fazer logins a contas que já foram desabilitadas, pode acontecer, principalmente, mas pode não ser também um alarme, porque podem ser, por exemplo, e-mails configurados na caixa no telemóvel e tudo mais. Então, isso pode disputar um alerta, mesmo quando o utilizador já não está na organização, pode não ser um utilizador a fazer este tipo de incidente, mas pode ocorrer. E então, o que é que ele nos vem buscar? Ele vem buscar aqui a este conector de dados, ao Azure Active Directory, aquele que nós já tínhamos ativo anteriormente, e ele vem buscar aqui estas informações. Estas 4 que estão aqui ligadas é informação que ele já tem e que aqui nós conseguimos filtrar
Estes que estão aqui cinzentos, ele não tem informação nestas tabelas, então ele não nos vai trazer informação nenhuma em relação a isto. Então, e como é que isto funciona? Nós vimos aqui para criar a regra, e quando nós entramos aqui, ele dá-nos logo aqui um nome, dá-nos aqui uma descrição sobre esta regra, refere aqui as táticas e técnicas que estão associadas a este tipo de incidentes. Ele aqui dá-nos o acesso inicial, por exemplo, e aqui ele declara isto como uma gravidade média. Neste momento, nós vamos passar esta regra a um estado ativo. Ela está desativa, mas nós queremos que esta regra fique ativa para nos começar a gerar incidentes no Sentinel. Então, nós temos que ativar esta regra aqui. De seguida, passamos aqui a definir a lógica da regra. E esta lógica, para quem já está na área, isto aqui é uma linguagem de consulta muito parecida ao SQL, de quem funciona já com base de dados. E como vocês conseguem ver, é uma linguagem bastante parecida. Esta linguagem chama-se KQL, é uma linguagem específica do Azure. E aqui, como vocês conseguem ver, nós não temos informação, mas ele consegue ir buscar informação, mas ele consegue ir buscar ainda assim quando tiver algum incidente relacionado com isto. Então, nós vamos aqui e vamos continuar aqui com esta regra, fazendo aqui, de seguida, o mapeamento das entidades. E isto é o quê? Quando nós temos uma visão geral sobre um incidente, nós podemos ver pequenos identificadores que nos alertem para algo que possamos associar como benigno ou não benigno. E então nós temos aqui, por exemplo, nas entidades, a conta como o nome e o endereço IP. São aqui 3 entidades que nós temos aqui que são importantes para quando nós estamos a ler o incidente de uma forma geral, nós conseguimos aceder à informação sem grande dificuldade. Nós não vamos estar agora aqui a fazer uns detalhes personalizados, nem o detalhe de alerta, isto aqui é possível de se fazer, mas não é o que nós precisamos neste momento, portanto vamos passar esta parte à frente. E então vamos fazer a consulta, e vamos fazer esta consulta a cada 5 minutos. Portanto, vamos fazer a consulta a cada 5 minutos e de 5 em 5 minutos ele vai estar a pesquisar dados sobre o último dia, certo? E vamos começar a executar esta regra neste momento. E quando é que este incidente vai ser disputado para a nossa lista de incidentes? Ele vai ser disputado quando encontrar este incidente mais do que 0 vezes. Ou seja, basta ele acontecer uma vez que ele já nos aparece na nossa listagem para nós depois conseguirmos fazer a nossa investigação e a resolução do mesmo. De seguida, vamos agrupar estes eventos num único alerta. E porquê? Caso aconteçam muitos destes incidentes, nós podemos agrupá-los para fazer um mapeamento do incidente em si e conseguirmos associar o problema, identificarmos o problema inicial e conseguirmos ver todo o seu seguimento. Por isso, neste caso, nós vamos agrupar aqui, mas se nós quiséssemos, também poderíamos adicionar um alerta para cada evento. E cada vez que ele acontecesse, independentemente de quantas vezes já tivesse acontecido, ele ia listar um por um. Vamos agora aqui, de seguir aqui para as definições dos incidentes e vamos criar aqui um incidente a partir destes alertas adicionados pela regra. Esta parte aqui já está ativa e esta parte aqui, neste momento, não vamos entrar por aqui. É algo que é já um bocado mais à frente. Aqui, a resposta automática. Esta resposta vamos fazê-la mais à frente, por isso não a vamos criar agora, certo? E então, para concluir esta regra, nós vimos aqui e o Azure está a validar os campos. E quando ele valida e percebe que está tudo bem, está tudo ok com esta regra, então ele dá-nos aqui a validação aprovada. Então, de seguida, nós podemos criar esta regra. Então, nós temos aqui a regra e aqui está a regra de análise guardada. E então, a nossa regra já começa aqui a estar ativa. E aqui está ela. Já temos aqui a nossa regra ativa no nosso domínio. Então, de seguida, nós vimos aqui aos nossos incidentes. E já temos aqui alguns incidentes. Ainda não temos incidentes sobre esta última regra que fizemos.
E então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos forçar o Sentinela a dar-nos um alerta para que todos possamos ver e até criar uma regra raiz para que vocês também possam ver como é que isso se faz. Então, nós vimos aqui novamente a análise e aqui nós vamos criar uma nova regra. E então, o que é que nós podemos aqui fazer? Vamos imaginar um utilizador, por exemplo, um utilizador que trabalha numa organização em Portugal e que não vai para mais nenhum lado do mundo. Ele está sempre em Portugal. Mas é estranho se a organização tiver logins fora, porque os utilizadores não têm autorização para executar serviço de VPN, por exemplo. Então, nós queremos monitorizar os logins que sejam feitos fora de Portugal. Então, vamos fazer aqui. E a descrição disto, vamos pôr aqui, por exemplo, criação. Ok. De seguida, nós precisamos selecionar aqui as táticas e técnicas. Não temos que associar, mas é sempre uma boa prática fazê-lo. Então, para isto aqui acontecer, pode ser um acesso inicial, como também pode ser um acesso credencial. Nós não sabemos, portanto, vamos selecionar aqui estas duas táticas e técnicas e vamos definir a gravidade como nível médio. E vamos já ativar esta regra. Depois, de seguida, vamos passar aqui para a lógica da regra. E aqui, mais uma vez, nós vamos ter que efetuar uma consulta. Então, vamos aqui, vamos ver os dados da consulta, não vai aparecer nada. Então, aquilo que nós precisamos é o quê? Inicialmente, precisamos de ter todos os logins que estão disponíveis na AD. Então, vamos buscar aqui a tabela de logins da AD. Então, esta tabela mostra-nos todos os logins feitos, todos os logins feitos, e eu aqui seleciono o tempo, vamos ver aqui, por exemplo, durante as últimas 24 horas, e ele vai-nos mostrar todos os logins que foram efetuados durante esse tempo. Como vocês veem aqui, nós temos aqui alguns logins. Se aumentarmos o período de tempo, vamos ver aqui mais logins ainda efetuados durante este tempo. Mas isto aqui é muita informação e não é esse o nosso objetivo. Nós queremos apenas logins com uma localização diferente de Portugal. Então, nós vamos aqui adicionar onde? E o que é que nós queremos? Onde a localização seja diferente de Portugal. E aqui nós já vamos ter os dados mais filtrados. Ainda assim, aqui aparece-nos muita informação e muitas vezes não é informação relevante, pelo menos para a regra que nós estamos a criar agora. O que é que nos interessa aqui? São logins feitos com sucesso. Então, nós vamos filtrar ainda mais esta informação para logins feitos com sucesso. Então, aquilo que nós vamos buscar é, nós queremos todos os logins feitos fora de Portugal com logins feitos com sucesso. E aqui nós vamos ter todos os logins que foram feitos com sucesso. Peço desculpa, ainda não aqui. Isto aqui é sem sucesso, isto aqui é com sucesso. Aqui nós vamos ter todos os logins que foram feitos com sucesso e todos eles fora de Portugal, certo? Portanto, vamos executar esta query, que já aparece aqui, vamos executar esta query e cada vez que ele detectar algum destes incidentes, ele vai disputar o alerta na nossa listagem de incidentes. Então aqui, o que é interessante aparecer aqui nos nossos alertas? Para uma visão geral, nós podemos pôr aqui, por exemplo, qual é que foi o utilizador que fez este login. Então vamos adicionar aqui user principal name. Ok, mais alguma coisa que possa ser interessante? Se calhar o IP, termos o IP é bom para vermos também a localização e percebermos então aquilo que se está a passar. Então vamos aqui adicionar também o IP do login onde foi feito.
e deixamos duas entidades para fazermos uma visão geral. De seguida, vamos passar aqui ao agendamento de consultas. E então, nós queremos que estas consultas sejam feitas 5 em 5 minutos. Nós somos muito desconfiados, então gostamos de saber isto a toda altura, a toda a hora. Então, de 5 em 5 minutos, vai-nos fazer a consulta e vai-nos buscar a informação sobre o último dia. Portanto, ele aqui vai-nos mostrar toda a informação, 5 em 5 minutos do dia das últimas 24 horas. E ele vai começar a executar esta regra neste momento. No momento em que a regra for criada, ele vai começar a executá-la. E quando é que vai ser disputado o alerta? O alerta vai ser disputado quando aconteçam mais que 0 incidentes. Portanto, basta um incidente acontecer que ele vai começar a disputar os incidentes seguintes, como nós temos aqui, o valor igual a 0, maior de 0. E, mais uma vez, nós vamos agrupar todos os eventos num único alerta, até porque se quisermos saber ter assim a nossa teia, nós vamos conseguir tê-la aqui desta maneira. Portanto, seguimos agora para as definições do incidente, em que aqui apenas ativamos a criação de incidentes a partir de alertas por esta regra. A resposta automática vai ser algo que vamos fazer depois em relação a esta regra. E, mais uma vez, vamos aqui rever. O Azure fica a validar esta informação e depois que ele valida a informação toda que nós fizemos anteriormente, durante este tempo, então nós podemos criar esta regra. Se o Azure não conseguir validar isto, nós não conseguimos criar a regra, certo? Portanto, temos a regra feita, temos a regra ativa. Nós até podemos pesquisar aqui nas nossas regras logins. Logins fora de Portugal, e aqui está, temos aqui a nossa regra. Então vamos aqui aos incidentes, ver se já a temos do nosso lado. Exatamente. Como vocês conseguem ver, nós já temos aqui o nosso incidente a ser aqui apresentado. Ele às vezes demora um pouco, uma questão de 1 minuto, às vezes, a fazer isto, mas como nós conseguimos ver, já temos aqui o incidente detectado, certo? Só um momento. Ele agora ainda está aqui a carregar esta informação. Nós temos aqui, neste momento, um incidente detectado e aqui nas entidades, aquelas duas que nós selecionamos, tanto o utilizador quanto o IP, aparecem-nos aqui. Nós podemos clicar aqui e conseguimos ver as informações do utilizador, aquilo que o utilizador tem no Azure, no AD, ou então também a linha cronológica e temos informação de todos os incidentes associados a este utilizador. Pronto, nós temos aqui ainda uns quantos incidentes aqui associados. Depois, aqui no IP, nós também conseguimos ter aqui algumas informações sobre o IP que ele detectou. Nós temos aqui, por exemplo, a localização em Madrid. Pronto, conseguimos ter aqui alguma informação sobre este IP. De seguida, vamos aqui, deixa eu fazer aqui um login, um refresh, peço desculpa. E vamos aqui. Ok, ele já tem aqui a ligação a LDA. Isto aqui é o Log Analytics, é o que contém todas as tabelas. O Log Analytics é onde guarda toda a informação de todo o Azure, basicamente. Todo o Azure tem uma base de dados dentro do Log Analytics que nós podemos fazer as consultas através de lá, a partir de lá. Portanto, nós temos aqui este aqui é a informação que ele nos traz sobre este incidente. E o que é que nós temos aqui? Temos aqui o login de várias pessoas. Eu agora aqui mudei o tempo. Vou só aqui voltar a mostrar aqui este incidente em específico e vamos de seguida ver tudo outra vez. Portanto, nós temos aqui este incidente em específico. Ele encontrou esta entrada. Identificou o utilizador, a localização, mas isto aqui é muita informação, certo? Então, nós vamos aqui, para termos menos informação, fazer aqui um summarize by. E o que é que nós gostaríamos de ver? Vamos restringir-nos apenas ao utilizador, por exemplo. Vamos
escrever também aqui, por exemplo, o IP e a sua localização, por exemplo. Desta forma, nós, ao fazermos esta consulta novamente, nós vamos ver que o utilizador utilizou este IP nesta localização. Pronto, aqui nós temos aqui uma informação mais generalizada, mas nós podemos escolher o tipo de campos que nós queremos. Não tem que ser este tipo de utilizador, nós podemos selecionar aqui também, por exemplo, qual é que foi a aplicação, por exemplo, que também usou, que está registrada no Azure para fazer este login, por exemplo. Podemos fazer aqui podemos diversificar isto da forma como o utilizador quer, como nós preferirmos. Certo, mas, então, nós temos aqui este utilizador, mas por acaso nós sabíamos que este utilizador ia estar fora de Portugal até dia 30 deste mês, por exemplo. Até dia 30 este utilizador vai estar fora de Portugal. Isto aqui também é um bocado trabalhoso, estar sempre aqui a fechar incidente e tudo mais. Então, o que é que nós vamos fazer para que o Sentinel trate disso por nós? Vamos demonstrar aqui agora como é que nós podemos tratar este incidente para ser o Azure próprio a fechá-lo. Então, nós aqui vamos criar uma regra de automação. Aquilo que também era possível fazer na criação de regra, mas nós vamos fazê-lo aqui, que é para poder fazer com tudo aquilo que está agora. Então, nós aqui vamos fazer aqui, dar aqui o nome da regra, logins fora de Portugal, podemos deixar o mesmo nome da regra, do incidente. E quando é que isto vai acontecer? Esta automação vai responder quando o nome da regra for logins fora de Portugal, que é o nome que nós tínhamos dado anteriormente à regra, e o nome da conta for igual a jbrandado. Se isto acontecer, então nós vamos alterar o estado, vamos fechar este incidente e vamos selecionar aqui é suspeito, mas é esperado. Porque nós sabemos que este utilizador vai estar fora de Portugal. E então, vamos aqui escrever, por exemplo, este utilizador vai estar fora de Portugal até dia 30 de junho. Portanto, até dia 30 de junho, este utilizador vai estar fora de Portugal e vamos aqui adicionar que vamos aqui dizer quem é que está a fechar este incidente. E vou atribuir-me eu a fechar este incidente automaticamente, porque é algo que eu iria fazer diariamente, manualmente, e assim o Sentinel pode fazê-lo por mim. Mas como é só até dia 30 de junho, então nós podemos pôr aqui uma data de expiração da regra. O que é que isto faz? Se até dia 30 de junho, às 23h59, esta regra vai fechar este incidente com logins fora de Portugal deste utilizador. A partir daí, ele não o vai fechar e vai manter na lista de incidentes. Mas até lá, ele vai fechá-lo automaticamente. Então, nós, indo aqui, vemos que a automação foi feita e ele ainda não vai mostrar a regra, o incidente a ser fechado. Isto às vezes pode demorar um pouco, mas é alguma ferramenta que funciona bastante bem e que nos pode ajudar muito nesta transformação toda para cloud. De mim é tudo. Eu espero que tenham gostado deste webinar e agora fico à espera das vossas perguntas para também poder falar e responder um bocado às vossas dúvidas. Ok, ainda não há perguntas, não há ninguém que queira fazer algum tipo de perguntas. Estejam à vontade. Se tiverem alguma questão que queiram fazer. Raquel. Eu penso que há aqui uma pergunta, Joana. Sim, é isso. Há aqui uma pergunta da Raquel. Da experiência que tem, que regras acha mais pertinentes serem criadas?
É tudo um bocado relativo, Raquel, porque isso vai depender de organização para organização. Mas nós temos algumas, por exemplo, de exploração de vulnerabilidades, como o Log4j. Neste momento há muitas regras desse género que a Microsoft também já tem como pré-definidas, mas que nós poderíamos também moldá-las melhor à nossa organização. Mas isso vai depender de organização para organização. Ok. Temos mais alguma questão? Não sei. Nada, Raquel, força. Mais alguma questão aqui? Ainda não. Se alguém tiver alguma questão, estejam à vontade de expô-las, que eu terei o maior gosto em tentar responder-vos. Ainda não há aqui nada. Sérgio, tens alguma questão já agora? Não, não tenho, obrigado. E acho que se calhar também mais pessoal que está aqui também não tem mais, portanto, se calhar, Joana, encerrávamos. Ok, pronto. Olha, muito obrigada a todos por terem participado neste webinar. Espero voltarmos a ver em breve. Muito obrigada a todos pela participação.